Boa noite a todos os amigos que vão acompanhar depois essa rápida explanação, né, desse trecho maravilhoso de Jesus no Lar, aí no conforto da sua casa, depois através do YouTube, aqueles que não estão acompanhando hoje, através de outras redes sociais, enfim, que a gente compartilhe com os amigos depois, mas que você possa receber no seu lar, no momento dessa reflexão, fluidos curadores, fluidos de ânimo, de esperança e de renovação e de certeza na vida futura. Porque isso é o que nos mantém em pé. Isso é que nos dá uma certeza de que nada do que está acontecendo conosco hoje é em vão. Nada do que está acontecendo conosco hoje é por acaso. Né? E muito importante a gente estudar esse capítulo essa noite, porque fala-se sobre a razão da dor, e muitos de nós, não são todos, mas na maioria das vezes, quando está enfrentando uma enfermidade, ou uma dor moral, né, uma dor psicológica, seja lá qual for o tipo de dor, alguns se revoltam, esbravejam, né, por quê? Deus não me ama, né, o meu amigo, o meu vizinho não sofre, eu sofro tanto, saio de uma e vem outra. Então, é importantíssimo a gente estudar esse capítulo. Então, A Razão da Dor, ditada por Nélio Lúcio, né, no livro Jesus no Lar, a psicografia de Chico Xavier, o capítulo 31, para você que vai acompanhar aí na sua casa, tá bom? E Raquel, essa personagem que vai falar com Jesus, ela vai indagar o mestre, e eu sinto, assim, nesse início dela, uma pessoa sofrida. Ela estava sofrendo. Ela tinha algum momento, alguma coisa muito séria acontecendo com ela naquele momento. Porque ela chega para Jesus, ela não desperdiça aquela oportunidade de estar próxima do mestre, e ela vai indagar sobre a razão da dor. Né? E diz assim, né, o Lúcio, né? Ele passa isso para o Chico vai lá registrar, e nós estamos com esse tesouro na mão hoje. Ela diz assim: Raquel é uma antiga servidora lá da residência de Cusa. E ela chega a erguer a voz para indagar Jesus. Então, veja, realmente ela estava demonstrando assim, uma certa insatisfação com o momento que ela estava vivendo. É como se ela quisesse botar para fora a dor que ela sentia por dentro. Então, ela ergueu a voz para indagar o mestre. Por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? E ela continua. E aí que ela vai colocar ali, fazer os apontamentos dela. Não é o homem, né? Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Então, veja que onde está Deus? Aonde está esse Criador de amor infinito que não se compraz da gente no momento de dor? Então, ela estava externando ali para Jesus, imagino eu, um sofrimento que ela estava carregando. Né? A gente não sabe qual, mas era isso. Então, ela expõe uma situação e Jesus vai nos trazer uma lição fantástica. O mestre realmente é uma criatura, assim, para a gente amar, venerar. E, poxa, eu amo esse cara. Que fantástico é o nosso Jesus, porque ele fita um olhar ali nela, né, firme, e ele faz a seguinte consideração. Ele diz assim, olha que coisa, né? Ele fala assim: Raquel, a razão da dor humana procede da proteção divina. Então, ela está dizendo, reclamando o motivo porquê da dor. E Jesus já responde para ela ali, né, com um olhar firme, seguro, com as palavras firmes e seguras. Ele diz que a razão da dor procede da proteção de Deus. Jesus fala para ela que a dor é uma proteção para nós. Ele vai conceituar a dor como um dispositivo divino a nos proteger. Mas, por outro lado, para nós, para aquelas pessoas que reclamam e toda vez que enfrentam uma dor, podemos dizer que ela é como se fosse uma areia movediça. Quanto mais você se revolta, quanto mais você se esperneia, mais você afunda nela. Né? Uma espécie de areia movediça. Mas Jesus conceitua que a dor é uma proteção divina. Né? Olha que coisa linda, né?
E a dor é um dispositivo divino, né? Que nos recoloca na rota toda vez que a gente se distancia de Deus. Por isso que o mestre continua agora, ele faz uma comparação maravilhosa, que Jesus estava falando para camponeses, pessoas ali que lidavam, que pastoreavam as suas ovelhas, que cuidavam dos seus bichos. Então, ele vai dar um exemplo aqui na sequência, continua uma explicação, o mestre, porque parece que ela faz uma pergunta externando uma dor. Ele responde dizendo que aquilo era um dispositivo de segurança, de proteção para ela e para todos os que sofrem. Percebendo que ela ainda não havia sido preenchida com a resposta, Jesus continua. Ele diz: Raquel, os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. E olha só, aprisco é um curral, gente, abrigo para a ovelha, né? A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. E a dor, o sofrimento, é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Que coisa mais linda. Os povos, ou seja, os povos somos nós, gente. Jesus está falando para nós aqui. A pergunta que Raquel faz no início, por que a dor? Por que motivo? No velo alto por nós não somos filhos de Deus, Deus não é amor, se ele é amor, e por que a gente sofre? Um pai amoroso vai deixar um filho sofrendo, ela está toda revoltada, toda machucada por dentro, né? Aí Jesus vai dar uma resposta, percebe que não preencheu ainda ali aquela sede dela, né? E ele então faz essa comparação, dizendo que os povos são famílias de Deus, de maneira de grandes rebanhos. Ele nos compara aqui agora como um rebanho. Aprisco do alto, né? Que somos chamados ao aprisco do alto, ou seja, que a gente está sendo chamado um curral, um abrigo, né, no alto, o alto das esferas superiores da nossa evolução. A terra é o caminho. Jesus fala, a terra é o caminho, então nós estamos no caminho, nós somos as ovelhas. O aprisco, entendam aqueles que queiram as esferas superiores como o céu, né? A nossa, como é que eu vou dizer, a nossa evolução espiritual, simples e ignorante, em busca da angelitude. O aprisco do alto é a angelitude. A terra está aqui em prova de expiação. Então, a terra é o caminho. A luta que ensina, a luta é o que ensina e edifica a marcha. Então, assim, tudo que a gente está lutando é o que vai edificar essa nossa marcha, é a marcha. A terra é o caminho e a marcha é as lutas que a gente enfrenta todos os dias. E a dor, olha que o mestre vem frisar de novo, a dor, o sofrimento, né, é o aguilhão que vem e desperta as ovelhas distraídas. Então, aqueles que estão paradinhos, que se desviaram do caminho, Jesus, né, Deus, a espiritualidade, manda lá a dor nos recolocar no caminho novamente. E eu aproveito até para a gente contar uma história bem rapidinho. Imagine um pastor, né, com seu rebanho ali de ovelhas, e tem sempre no meio uma ovelhinha rebelde, né? Na grande maioria das vezes tem aquela distraída que não presta atenção nos demais, que estão ali sempre próximo da proteção do pastor, e teima em fugir, teima em se colocar em risco. Toda vez que uma ovelha se desgarra, o que faz o pastor? Bom, pastor é o Jesus. As ovelhas somos nós. E a dor, pessoal, vamos simbolizar a dor pelo cachorro do pastor. O cachorro, que o pastor, todo pastor tem cachorro. A dor é o cachorro. Toda vez que a ovelha se distancia do pastor, ele dá um apito. Ele apita e aponta a direção, e o cachorro vai dar uma mordidinha naquela ovelha, dá uma mordidinha e faz com que ela volte novamente para próxima do pastor, para a marcha, para o rumo, não é? É a ovelha teimosa, se ela continua insistindo, ela volta novamente, insistir naquele caminho que ela está se colocando em risco de se perder, de cair no precipício, ou até de ser vítima dos lobos, dos obsessores, daqueles que vão nos arrastar para os vícios, para a perdição. Então, o pastor manda que a ovelha, que ela seja novamente trazida para próximo dele, e apita novamente, dispara outra vez o cachorro da dor. Ele vai lá e dá outras mordidinhas mais fortes dessa vez. Segunda, terceira vez. 3 vezes. Se a gente não entendeu o recado da dor,
Aí o pastor pega a ovelha e geralmente ele quebra um membrozinho dela, né? Ele quebra uma perninha, quebra uma perninha dela. Poxa, que judiação, por que fazer um negócio desse, né? Onde já se viu que pastor é esse sem coração, que vai pegar o bichinho inocente, saltitante e quebrar uma patinha, né? Mas quando ele faz isso, ele impede que ela se coloque em risco novamente. Ele vai criar com ela ali um relacionamento que, a partir daquele momento, ele vai ter que carregá-la no colo. Aí o pastor carrega aquela ovelha no colo. Apesar dela estar sofrendo ainda com a perna quebrada, né, com o membro quebrado, mas vai criar um vínculo de proximidade com ele e não vai mais sair da segurança que traz a presença, a proximidade com Jesus. Né? Vamos seguir. Alguns instantes após essa fala de Jesus, nos comparando com esse grande rebanho de ovelhas a caminho do aprisco do alto, em alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. Então Jesus percebe que ainda falta alguma coisa e continua explicando os motivos pelo qual, né, nós podemos nos perder nesse caminho. E ele vai dizer: o excesso de poder favorece ao abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pastos aos vermes que se alegram no mofo. Olha que coisa maravilhosa. O excesso de poder, realmente, pessoal, dê poder a uma pessoa, né? Não são todos, mas a grande maioria, às vezes, com o nível evolutivo que nós estamos aqui em prova de expiação, geralmente a pessoa usa o poder dela de uma forma errada. Tem aqueles que sobem, né, conseguem estar no poder, e quando está lá em cima, pensam em pisar e cuspir nos que estão aqui para baixo, né? Estão embaixo, em vez de ajudar, tentar fazer com que todos sigam o exemplo, que todos um dia cresçam, não, acaba por pisar em todo mundo. Então, o excesso de poder, não raro, oferece o abuso. A demasia do conforto, não raro, traz o relaxamento. Olha, tem aqueles que dizem assim, ema, cada um com seus problemas. Né? A pessoa fala assim, na minha casa está tudo bem, olha, eu estou trabalhando, aqui o dinheiro está entrando, a crise está aí fora, a pandemia está deixando, mas tem muita gente desempregada, mas aqui em casa não tem faltado pão, não tenho nada com a casa dos demais. Né? Então, a demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. A pessoa só começa a pensar nela. Eu estou confortável aqui na minha situação, não vou mudar não. Poderia estar melhorando, poderia estar ajudando outras pessoas, poderia estar lá no VP, fazendo algum trabalho lá junto com as equipes, um trabalho assistencial, me oferecer para fazer algum trabalho dentro da casa, sei lá, de uma simples faxina, uma recepção, a casa vai voltar agora, né? Vai voltar presencial a partir de novembro, vou lá me oferecer para ficar na recepção um dia por semana, sei lá, mas não, a pessoa começa, né? Então, o conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa, diz Jesus, olha, o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pastos aos vermes que se alegram no mofo. É verdade, né? Se a gente continuasse a meditar sobre cada frase dessa aqui, que né, o Lúcio nos traz, a gente vai ver o quanto nós estamos distante do ideal. Porque, gente, o que sobra na minha despensa, o que vence na minha casa, que às vezes você esquece, você comprou alguma coisa a mais e foi ficando ali na sua despensa, já não aconteceu com vocês? De quando você vai usar alguma coisa que está na despensa há algum tempo, quando você vê, já está com a validade vencida. Então, muitas vezes, aquilo que sobra na nossa despensa, na nossa casa, está faltando na casa de alguém. E Jesus chama atenção para isso. O pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamavam uma explicação mais ampla ainda, elucidou Jesus fraternalmente. E Jesus agora vai contar uma história, mas uma história muito bonita, de um anjo que resolve adotar, desde o nascimento, uma criança. Eu vou ler a historinha aqui. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou por própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido, dia e noite,
deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ansejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o servidor da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito, bem através de 1000 modos de socorro imperceptíveis, garantiu-lhe saúde e equilíbrio ao corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis, por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conto salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédios que atormentavam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem, veja que Jesus chama esse anjo de pajem, era como se fosse uma pajem ali daquele rapaz, daquela pessoa. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria, atento, preparando-lhe o dia calmo e proveitoso. Isso é o que todos nós pedimos na nossa oração, né? Que o nosso dia seja calmo e proveitoso, né? E Deus dá essa oportunidade todos os dias. As nossas escolhas é que nos colocam em situação de complicação. Ao amanhecer, o Pai Celestial acorria atento, preparando-lhe o dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação, o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com paternal cuidado para as doces instruções espirituais no momento do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliando-o a selecionar as emoções e situar-se em trabalho digno e respeitado. Careou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior, e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. Aí vem, agora ele vai entrar no lar. O homem, todavia, que nunca lembrava de agradecer as bênçãos que cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Então, olha, Jesus está contando a história aqui de um cara que tinha todo um aparato de proteção e facilidades de um guardião, de um anjo que defendia de tudo, cuidava de tudo, fazia de tudo para ele, né? Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra. Ele passou simplesmente a humilhar os outros, com a glória de que fora revestida por seu derrotado e invisível benfeitor. Quando esse homem experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou, revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Será que nós não somos um pouquinho esse homem também? Quando as coisas são contrárias, né? Aquilo que a gente espera, do jeito que a gente não sai, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente queria que fosse, será que nós também não gesticulamos, não somos esse rapaz aqui, de jeito pelo longe, começando, por Senhor, por que comigo? Por que o Senhor permitiu isso? Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe um ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Talvez ele tinha todo um aparato de proteção por esse anjo, mas como ele, com tudo isso, no primeiro dissabor que ele mesmo provocou, ele começou a gesticular contra o céu, um anjo de uma envergadura espiritual acima daquele que era o tutor dele ali, se aproximou e disse, olha, agora não, agora chega, mas não basta, vamos deixar ele espernear um pouquinho, agora ele vai sentir o efeito das coisas que ele tem causado. Você não vai mais segurar a onda para ele aí. E aí o homem, então, rolando mentalmente de aflição e aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se, então,
precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo, a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam o culto da Boa Nova, foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Jesus vai contar, ele começa falando que a dor é um dispositivo de proteção para a gente, né? Aquilo impressiona e deixa as pessoas que estão ali, principalmente Raquel, se sentindo assim estranho, como isso pode, né? Aí ele vai falar que os povos são rebanhos de Deus, né? Que a dor é o aguilhão que nos desperta, as ovelhas distraídas, sendo do caminho, e ainda assim, olha como Jesus, um pedagogo extraordinário, e ainda assim, percebendo o mestre que a gente não tinha entendido lição direito, ele vai e conta a história desse rapaz, um anjo que desde o nascimento adota ali uma criatura e faz tudo para que aquela criatura não sofra, não seja incomodada, não passe por nenhum dissabor. E essa criatura cresce de que forma? Agradecida ao alto, distribuindo os valores que ela recebe com os demais? Não. Ele vai se tornar uma criatura arrogante, reclamão, ele está sempre querendo mais, mais e mais. No primeiro dissabor, quando o anjo deixa de sentir a primeira dificuldade, ele grita e gesticula o céu, por que comigo? E aí, então, um anjo ainda maior se aproxima e diz, agora não, agora você vai deixar ele sentir, né, a reação, ele vai sentir a reação da sua própria ação. Daqui para frente, ele vai ter que entender que não é mais, porque nós não estamos aqui ainda nas esferas superiores, a Terra ainda é um planeta, estou dizendo ainda porque vai deixar de ser, um planeta de prova e expiação. Ainda é um lugar de dor e sofrimento. A dor ainda predomina, né? Mas por quê? Eu sofro por quê? Eu sofro porque eu sou imperfeito. Na medida que a gente evoluir, a dor vai desaparecer, o sofrimento também, né? No Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, a gente tem 33 códigos, lá está tudo explicado, direitinho, por que eu sofro. No Evangelho segundo o Espiritismo, também, no capítulo 5. Fantástico, causa das aflições das anteriores e as atuais. As atuais causadas por mim mesmo nessa própria encarnação, e as anteriores, aquela que a gente fala assim, mas eu não fiz nada para merecer isso. Não fiz nessa encarnação, mas e as causas anteriores dessa encarnação, não é? Então, que doutrina abençoada, bendita, e que Chico Xavier maravilhoso nos traz pela sua mediunidade, pela sua psicografia, essa página tão maravilhosa, esse capítulo 31 de Nélio Lúcio, né? Esse espírito missionário, amigo de longa data de Emmanuel, nos traz essa história com esse anjo, e no começo aquelas palavras de Jesus. Fantástico, a nos dar assim um norte, é a bússola. Está sofrendo? Não é em vão. Está passando por prova? Aguarda, você precisa. Não é mal que ninguém está fazendo para mim, ninguém faz mal para mim, a não ser eu mesmo, não é? Então, assim, tudo que eu estou vivenciando, com certeza, se eu for olhar minuciosamente, por todas as dores, as dificuldades que eu estou passando, se eu for analisar direitinho, mas com total isenção, se eu for olhar com um olhar bem, bem calmo, bem amistoso, eu vou ver que tem a minha coparticipação. Que, de certa forma, eu sou culpado. Que, de certa forma, foi eu que causei. Nós agradecemos ao Roberto pelas palavras, pelas lições e pelas reflexões que nos trouxe. Vamos envolvendo em vibrações amorosas e que possamos refletir sobre os ensinamentos durante a semana. Continuando, nós vamos doando nossos melhores pensamentos e sentimentos em forma de vibrações. Vibremos pelo bem universal, por todos os povos, seus líderes e governantes, por todos os lares, principalmente por aqueles em desajuste.
Vibremos pelos enfermos, pelos encarcerados, pelos que estão no vício e pelos seus familiares. Vibremos pelos médicos e por todas as equipes que cuidam dos doentes. Vibremos pelos necessitados, encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por aqueles que se consideram nossos inimigos. Vibremos por nós mesmos, pedindo a Jesus e à espiritualidade amiga a coragem, a humildade, para que possamos fazer aquilo que precisa ser feito, para que nós possamos evoluir cada dia um pouquinho mais. Vibremos por essa casa espírita, Vicente de Paulo, que nos abriga, nos dá a oportunidade de aprender, de servir, de reunirmos-nos. Por fim, vibremos para que tenhamos uma semana produtiva no bem, na paz, no amor. E agradecidos à espiritualidade que nos dá o suporte e a Deus, nosso Pai, pedimos licença para encerrar, dando graças a Deus.